Muito obrigado e boa tarde a todos. Cumprimento o nosso próximo Primeiro-Ministro de Portugal, Rui Rio, e cumprimento todos os companheiros. Havia muita gente que eu já não vi, portanto, aqueles que não vi, desejo um bom ano e com muita saúde, que é aquilo que eu venho falar hoje, é sobre saúde. E devo dizer que não podiam ter escolhido distrito melhor para apresentar o programa, mas como cabeça de lista, eu sou suspeito. Bom, indo a questões relacionadas com o nosso programa, não podemos mergulhar diretamente nas medidas sobre aquilo que pretendemos fazer para melhorar a saúde em Portugal sem rapidamente refletir sobre onde estamos. E a verdade é que temos o Serviço Nacional de Saúde neste momento em colapso. É preciso reconhecê-lo. A pandemia colocou a situação a nu para todos o perceberem. Aquilo que é, creio eu, consensual por todos é que só o altruísmo e dedicação e trabalho dos profissionais de saúde é que garantiram que o Serviço Nacional de Saúde tivesse continuado a funcionar neste tempo tão difícil. Mas sejamos honestos nesta análise. Muitos dos problemas são estruturais e esses problemas estruturais já existiam antes da Covid-19. O que a pandemia fez foi tudo agravar. E olhemos para estes números como nós estamos hoje. Vemos que houve uma quebra brutal do ponto de vista de consultas presenciais. Não podemos comparar consultas via vídeo com consultas presenciais, como o Governo tenta tantas vezes fazer. Uma quebra de 8 milhões só nos cuidados primários, com os médicos de família, uma quebra de 6 milhões no nível dos hospitalares. E quando olhamos para a quebra de cirurgias programadas, nós vemos aqui mais de 100 mil cirurgias programadas que ficaram por realizar, menos 11 mil de cirurgias urgentes, e depois vemos mais de 200 mil pessoas hoje em listas de espera e, como o Presidente do Partido disse, mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. E de norte a sul temos visto direções clínicas, profissionais de saúde admitirem-se, porque já não aguentam mais, porque já não têm condições para dar resposta àquilo que são as necessidades. E aquilo que está a acontecer hoje tem que ser travado com as reformas estruturais que foram aqui mencionadas, e estas reformas têm que ser feitas com sentido de urgência. Porque o caminho que estamos a seguir é criar um SNS para pobres, em que depois aqueles que têm dinheiro vão depois para o privado para resolver os seus problemas de saúde. E, portanto, nós temos a obrigação, como humanistas, como personalistas, como sociais-democratas, de garantir o cumprimento da Constituição, que é garantir a proteção da saúde dos portugueses. E por isso propomos um novo modelo de gestão e de financiamento do Serviço Nacional de Saúde, em que nós passemos a estar focados na melhoria da saúde efetiva dos cidadãos. Garantir que cada euro investido no SNS, no sistema de saúde como um todo, se traduz em melhor saúde. O que implica mudanças no modelo de gestão, mas implica também mudanças no modelo de financiamento. Ou seja, temos de financiar não apenas pelo número de cirurgias, consultas, exames realizados, temos de financiar em função da melhoria efetiva da saúde da população. Nós temos de garantir, por isso, que o SNS e o sistema de saúde como um todo satisfaça a necessidade dos cidadãos, mas também tem de satisfazer aqueles que são os seus profissionais. Porque não há saúde sem os profissionais e nós temos tido ao longo destes 6 anos um governo que pura e simplesmente ignora os profissionais de saúde. Ao longo de uma pandemia inteira, não conheço nenhum país do mundo onde o governo se tenha recusado a reunir com os profissionais de saúde ou com os sindicatos profissionais. E temos de reconhecer que é preciso, ao nível governamental, traduzir aquilo que é a realidade no terreno. Aquilo que são as respostas de saúde vão de mão em mão com muitas daquilo que são as respostas sociais. E por isso propomos um novo Ministério, o Ministério da Saúde e do Bem-Estar, focando na melhoria da qualidade de vida, focando na redução da carga da doença e olhando para uma série de áreas que hoje estão sob a tutela da Segurança Social, têm que estar sob a coordenação da saúde para garantir que haja, de facto, uma capacidade de respondermos efetivamente ao problema das pessoas. Dou-vos apenas um exemplo. Há, em média, cerca de 1000 doentes internados nos nossos hospitais, que são os chamados internamentos sociais. São pessoas que já tiveram alta do ponto de vista clínico, mas não têm para onde ir, porque precisam de uma resposta social.
Da parte da Segurança Social não querem resolver, porque o dia em que aqueles doentes saem do hospital e vão para os serviços da Segurança Social, a despesa sai da saúde e vai para a Segurança Social. Nós não precisamos de gente a gerir folhas de Excel, precisamos é de um governo que sirva às pessoas. E quando falamos na melhoria do bem-estar, da qualidade de vida, há um conjunto de políticas públicas que têm que ser implementadas. Apenas alguns exemplos que muito se fala, mas nunca se fez, e como o Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, disse, aquilo que nós dizemos é para fazer. A promoção dos hábitos alimentares e de vidas saudáveis. Quando nós falamos, e tem-se visto um aumento da carga fiscal sobre produtos nocivos para a saúde, esse dinheiro tem que ser depois convertido para beneficiar e tornar mais baratos os alimentos saudáveis para que aqueles, sobretudo os mais pobres, possam ter acesso que hoje não têm acesso. Garantir que nós somos capazes de investir na prevenção das doenças crónicas. Viu-se durante esta pandemia como pura e simplesmente pararam muitos dos rastreios, como muitos doentes com doenças crónicas foram sendo deixados para trás, e temos de ter capacidade de resposta para os chamados superutilizadores do sistema. Quem trabalha num serviço de urgência sabe que há pessoas que todos os dias ou todas as semanas voltam ao serviço de urgência. Estas pessoas precisam de um acompanhamento especial. São estas pessoas que representam muitas vezes a maior despesa, e porque o sistema não está capaz de responder, muitas vezes acabam por ver a sua saúde a deteriorar por ausência de respostas efetivas. E isto, naturalmente, tem que ser integrado com uma política de prevenção, de promoção de estilos de vida saudáveis, de literacia em saúde e de rastreios. Mas temos de reestruturar o sistema como um todo. E isso passa por olhar para uma série de necessidades, passa a ser primordial, como foi dito pelo Dr. Rui Rio, assumirmos a complementariedade daquilo que são as várias ofertas que existem no território. O que tem acontecido ao longo destes 6 anos é por causa de uma cegueira ideológica da parte da Ministra da Saúde e deste Governo, liderado pelo Dr. António Costa, é que preferem deixar as pessoas sem respostas do ponto de vista da saúde do que recorrer aos meios que existem no nosso terreno, independentemente de serem públicos, privados ou sociais. Quando a pessoa está doente, não quer saber quem é o dono do edifício onde se vai tratar. O que quer é tratar-se. E nós não podemos permitir que essas barreiras, que essas cegueiras ideológicas afetem, e temos que passar a ter um sistema de saúde que funcione como um todo. E, portanto, dizemos isto de uma forma muito clara. O Ministro é Ministro da Saúde e do Bem-Estar, não é Ministro só do SNS, ao contrário do que temos tido ao longo destes anos. E para isso nós temos que atualizar e dignificar as carreiras profissionais, temos de garantir que vamos envolvendo diretamente estes profissionais nas reformas, temos de trabalhar com eles. É trabalhando com as ordens profissionais, é trabalhando com os sindicatos, é trabalhando com quem está no terreno a tratar os doentes que nós vamos conseguir fazer estas reformas. E temos que mudar o paradigma da gestão, motivando os profissionais, acreditando nos princípios da autonomia, acreditando no planeamento plurianual, garantindo que criamos os tais novos modelos de financiamento orientados para os ganhos em saúde. E, portanto, é necessário aperfeiçoar todo esse modelo de forma transversal dos cuidados primários aos cuidados hospitalares, evitando as doenças que são evitáveis. E porque é uma questão de oferta e procura. A verdade é esta, o modelo que hoje temos é um modelo que torna as pessoas cada vez mais doentes. Se nós não tornarmos as pessoas mais saudáveis, a procura vai continuar a aumentar. E a procura continuando a aumentar, não há sustentabilidade possível. E, portanto, temos de parar de ter um SNS que mais funciona como uma fábrica que não funciona, para passar a ter um sistema de saúde que torne a população mais saudável. E nesse sistema de saúde que envolve todos, em que ninguém, nem nenhuma entidade é excluída, o SNS é naturalmente o coração do sistema capaz de responder às necessidades dos profissionais neste modelo compreensivo e complementar, no qual é fundamental garantir que as pessoas tenham um atendimento atempado, ou seja, garantir que no tempo clínico razoável as pessoas tenham de facto acesso à saúde de qualidade, de forma como está previsto na Constituição. E há um outro aspecto fundamental, que é a regulação da saúde em Portugal. Hoje, a entidade reguladora da saúde não atua sobre o setor público, atua apenas sobre o setor privado. Porquê é que nós temos regras diferentes entre o setor privado e o setor público? Nós temos que exigir o mesmo a todos aqueles que operam no território, porque os cidadãos têm que ter acesso à melhor qualidade de saúde.
E o mesmo se aplica àquilo que foi mencionado sobre as parcerias público-privadas. Têm que ser negociadas com rigor para garantir que os interesses dos doentes, da população e do Estado sejam salvaguardados e garantir o cumprimento desses contratos. E as regras daquilo que exigimos aos privados também temos que exigir aos gestores públicos para garantir que nenhum português seja tratado de forma desigual. E isso implica transparência. Hoje, algo que não temos. Não temos acesso aos dados da saúde. Não sabemos qual é o desempenho das instituições. Não sabemos o desempenho dos serviços. Se nós não sabemos como é que atuam as nossas várias unidades de saúde no nosso território, como é que nós podemos melhorar a gestão? É impossível. O que não se mede não existe. E por isso leva depois a má gestão, leva a desperdício, leva a que os doentes nos enganemos por haver cirurgias e consultas, achamos que os doentes estão melhores, quando na realidade não estamos a medir se estão efetivamente melhores. Por isso vamos ter que reorganizar o sistema, já disse, criando uma efetiva rede de cuidados que prestem cuidados de saúde integrados ao longo da vida das pessoas, o que toca depois na questão do envelhecimento, que tocarei rapidamente no final, promovendo o tal novo modelo de financiamento e universalizando progressivamente no território nacional uma lógica de unidades locais de saúde, já existem na lei, existem alguns poucos já a funcionar em Portugal, mas são um modelo em que os gestores, em vez de estarem preocupados apenas com a gestão de um hospital ou de um centro de saúde, passam a ser responsabilizados pela saúde da população numa determinada parte do território. É uma mudança paradigmática do ponto de vista de gerir a saúde e garantir que nós passemos a ter um foco não na produção, mas na melhoria efetiva da saúde da população. Como foi dito, mais de 1 milhão de portugueses sem médico de família. Nós, até ao final da legislatura, pretendemos resolver este problema, mas há um problema grave de falta de planeamento de recursos humanos. E esse problema levou a que hoje, ao contrário do que tinha sido prometido por António Costa, que tinha dito que todos os portugueses teriam em 2017 médico de família, hoje há mais 1 milhão de portugueses sem médico de família, mais até do que havia em 2015. E, portanto, iremos até 2025 resolver a questão dos médicos de família para a vasta maioria daqueles que não têm cobertura, mas até lá não faremos como o governo socialista. Não com a cegueira ideológica de, enquanto não há médicos de medicina geral familiar, deixar as pessoas sem resposta, nós iremos garantir que todos aqueles que hoje não têm médico de família tenham um médico assistente para terem um acompanhamento ao longo destes anos, enquanto não resolvemos os problemas estruturais. Ninguém pode ficar sem um cuidado básico e uma resposta básica de saúde. E iremos combater as listas de espera, como foi dito, e, portanto, sejam consultas hospitalares, sejam exames complementares, sejam cirurgias, passarão a ser cumpridos os tempos máximos de resposta garantida, ou seja, os tempos máximos clinicamente aceitáveis de uma vez por todas. Não podemos continuar a ter pessoas com tempos de espera de 1, 2 anos em áreas críticas para a saúde dos portugueses. Vamos passar a olhar para o sistema de saúde como um todo e não apenas para os hospitais e não apenas para o setor público, e iremos colocar o número de camas e respostas também ao domicílio de cuidados continuados e paliativos ao nível da média europeia, uma média do qual ainda infelizmente estamos muito longe. Iremos apostar na digitalização. Há uma verba no Plano de Recuperação e Resiliência que hoje está prevista, mas que com o Governo, com o Partido Socialista, o que está previsto é uma transição digital para continuar mais do mesmo. Nós queremos garantir, de facto, a modernização do digital no sentido de alavancar as nossas reformas do ponto de vista da recolheita de dados, de forma a garantir a melhor saúde para a população através dos tais novos modelos de gestão e de financiamento, e iremos universalizar as unidades de saúde familiar de modelo B em todo o território. Não podemos continuar a ter nos centros de saúde cidadãos de primeira e cidadãos de segunda. Todos têm que ser tratados por igual, e nas zonas carenciadas do país abrimos a porta para os USFs de modelo C, que já estão previstos na lei e que podem ser um incentivo para os profissionais de saúde se fixarem em territórios hoje sem resposta do ponto de vista da saúde do SNS. E há áreas que hoje não temos respostas efetivas para a necessidade e que agravaram muito com a pandemia, nomeadamente no campo da saúde mental, mas também a saúde oral e nos cuidados em fim de vida. E uma última nota para terminar sobre o envelhecimento populacional. Eu não preciso de vos dizer, os números falam por si. Estamos, de facto, com uma inversão da pirâmide demográfica que vai trazer enorme pressão sobre o sistema, sobre o Estado, sobre o sistema de segurança social, mas também sobre a saúde. E, portanto, é um crescimento que é projetado e que é superior para o conjunto dos países da União Europeia. E quando olhamos para estes dados é de facto preocupante a forma como isto irá impactar a própria força laboral
e o agravamento do índice de dependência de idosos, com todas as consequências do ponto de vista da saúde que isso traz, com o aumento das doenças degenerativas, com o aumento de doenças oncológicas, e nós temos de ter capacidade de resposta. E o PSD assume neste programa que nós iremos fazer tudo para poder retardar a institucionalização das pessoas mais idosas, garantir que as pessoas que queiram tenham as condições para poderem ficar nas suas casas, para que não tenham que ser empurradas para as instituições, enquanto for possível garantir esse apoio a partir da sua casa, junto da sua família, e garantir que o envelhecimento saudável, o respeito por aqueles que são mais velhos e que tanto deram a esta sociedade, não sejam empurrados para o lado, como hoje muitas vezes se sentem. E por isso temos algumas propostas que consideramos fundamentais, como no campo dos cuidadores informais, temos apostas concretas de como iremos traduzir aquilo que o Partido Socialista pôs apenas em papel na lei, mas que se traduz em rigorosamente nada na prática. Nós temos aqui um conjunto de propostas concretas para valorizar os cuidadores informais e garantir, por exemplo, que todas as despesas de pessoas que têm pessoas ao seu cuidado dentro de casa possam deduzir essa despesa no IRS, porque isso já é possível, por exemplo, nas despesas dos lares. O que é que isto diz de um Estado que permite deduzir despesas quando colocamos um pai nosso, um tio nosso num lar, mas depois não podemos deduzir essas mesmas despesas quando fazemos tudo para os manter na nossa casa? Temos que inverter esta lógica. E, naturalmente, isto passa por também criar um programa de reequilíbrio financeiro e de capacitação das instituições do terceiro setor, ajudar na sua profissionalização, sermos parceiros verdadeiros no terreno, garantindo uma formação de gestores voluntários das instituições destes setores e capacitar estas instituições para o tal reforço do apoio ao domicílio. No fundo, a integração das respostas sociais no âmbito das intervenções deste tal novo Ministério da Saúde e do Bem-Estar. No final do dia, queremos uma população mais saudável, porque só uma população mais saudável pode ser uma população mais feliz, e só com isso poderemos ambicionar um crescimento económico e o desenvolvimento sustentável que nos permitirá, de facto, mudar e virar a página, no fundo, lançarmos os novos horizontes para Portugal. Muito obrigado.